Olá pessoal, meu nome é Eduardo e eu estou criando um jogo que não é para ser jogado por humanos. Bom, hoje eu venho trazer o resumo do que vem acontecendo aí nas últimas lives que eu coloquei no canal, para quem não pôde acompanhar. E a minha ideia é a seguinte, eu queria construir um jogo para ser jogado por uma inteligência artificial. Eu me inspirei em um vídeo que eu vi no YouTube, onde o rapaz colocou como se fosse uma caixinha para passar algumas fases, bem simplesinho, né? Como se fosse umas salas, mas quem está jogando é a inteligência artificial e a gente apenas vê ela aprendendo e ela começando a passar com mais facilidade as fases, né? E eu fiquei curioso para ver como isso funcionava. Então eu resolvi passar pelas 3 etapas. Como eu sou desenvolvedor de aplicativos, eu até tenho conhecimento com a Unity, porque eu já criei aplicações, às vezes com alguma coisa de gamificação nelas e tal, mas bem pouquinho. Eu quis aprender, né? Então eu falei, vou criar agora realmente um jogo. E essas primeiras lives foram essa etapa, então foi a criação do jogo, é o que eu vou mostrar aqui hoje. E eu tenho mais 2 etapas, as quais serão a criação, né, a configuração do ambiente, configuração da IA mesmo, para estar fazendo o treinamento. E uma terceira e última parte, onde será realmente ver a inteligência artificial sendo treinada, né, ela errando, conseguindo, ela evoluindo. E a gente vê quanto tempo que leva nesse processo da inteligência artificial tá aprendendo e jogando o jogo, né? Então, lives ainda vai ter algumas, para quem acompanhar o canal. Mas vídeo mesmo, a ideia é que tenham pelo menos mais 2 vídeos igual a esse. Então nesse aqui eu vou resumir basicamente esse processo de desenvolvimento. Para quem tiver interessado, as lives estão todas disponíveis aqui no canal. E o projeto vai estar disponível no GitHub. Então todas as lives eu fui comitando lá, acho que nas primeiras ainda não tinha, mas vocês vão controlar todos os commits, tudo certinho. E bora pro vídeo que eu quero passar um overview geral do que aconteceu e aonde eu cheguei aqui no jogo, né? Bom, aqui sou eu no primeiro dia, né? Então aqui é bem inicial mesmo, eu tava criando a plataforma. Meu objetivo aqui era criar uma plataforma, criar o player e fazer com que ele conseguisse andar na plataforma. E aí, como podem ver, aqui, ó, nesse momento aqui eu já tenho a plataforma, eu tô explicando o que eu tava fazendo. Beleza, tô redimensionando, mostrando a câmera, tava explicando algumas coisinhas. E aqui a gente já tem mais uma visão próxima aí do que de onde eu chego nesse vídeo, né? Aqui a parte de código. E aqui, próximo do final, eu já tinha o meu player, ele já conseguia andar pela fase. Mas ainda não estava muito legal, né? Nesse vídeo eu não consigo avançar muito nisso. Existe um pequeno probleminha com salto, então eu acabei travando nesse problema do salto no primeiro dia. Mas é basicamente isso aqui que foi na primeira live. Já que no segundo dia eu não consegui avançar muito. Eu resolvi refazer o player, porque ele estava muito quadrado, muito feio. E eu achei uma ferramenta para criação de modelos 3D um pouco mais avançada do que um cubo na Unity. E eu importei para o projeto, mas começou a dar alguns problemas. Eu tinha me confundido em qual objeto eu deveria mexer, né? Se no package ou no grupo interno ali. E isso custou muito tempo nesse dia. Basicamente eu perdi toda essa live aqui tentando reajustar isso, quando na verdade era só importar mesmo e ter mexido no objeto certo. Então foi mais um descuido meu do que de fato algum problema técnico muito avançado assim. Então nesse dia eu não avancei tanto, mas né, já comecei a projetar mais ou menos como era a ideia do cenário, eu comecei a explicar mais ou menos como que seriam as paredes e tal. Mas não seria isso o resultado final. Vamos pro próximo dia. E lá estamos no próximo dia, aonde o meu desafio era fazer o layout. Então eu comecei da onde eu tinha terminado na última aula, mas eu já sabia que não seria bem isso que eu ia usar. Então eu apresentei uma ferramenta nova, que seria o ProBuilder, que eu não queria usar no projeto nada externo, mas eu acabei instalando essa lib e ela ajuda bastante, porque ela deixa você modelar dentro da Unity. Não é algo tão complexo assim, é até bem simples, mas graças a ela, em pouco tempo eu consegui fazer as paredes e consegui fazer o chão também de um jeito que ficou ok. Então rapidamente aqui, já na metade da live eu já tinha feito a base, né, do cenário.
Se eu olhar aqui na câmera embaixo como que tá. Porém, né, como nada pode ser fácil, eu perdi muito tempo tentando abrir o buraco na parede. Então lá no final eu acabo me perdendo um pouquinho, tentando fazer uma porta, né, onde iria ficar o portão. Tudo por conta de uma... Até abri um vídeo no YouTube para tentar entender, mas tudo por conta de uma tecla de atalho ali que eu não tinha entendido. Eu não estava conseguindo fazer a parede ficar legal visualmente, né? Então acabei apanhando nisso no final da live. Mas não foi tão grave assim. Bom, já no dia seguinte, eu ainda gastei um bom tempo da live tentando entender, e foi nessa live que eu entendi certinho como que funcionava, e finalmente eu tinha o buraco para ser a passagem pela parede. E mais pro final da live, eu comecei a construir o portão, né? Então eu coloquei só alguns cilindros ali, uma coisa bem simplesinha, não cheguei a programar eles ainda, mas já estava brincando com a colisão, vendo como eu iria fazer e tal. E basicamente no final aqui a gente tinha já o nosso portão. Mas eu acabei tendo que encerrar a live um pouquinho mais cedo. Um pouquinho mais cedo não, né? Um pouquinho... Assim que eu tava no pique, eu acabei tendo que encerrar a live. Bom, no dia seguinte eu consegui avançar um pouquinho mais. Então nessa live eu começo a criar o primeiro obstáculo, né? Que é basicamente esse cilindro centralizado que fica girando em torno do próprio eixo. E beleza, né? Até que funcionou relativamente bem, relativamente rápido, tirando alguns probleminhas de layout, mas tava lá, tava pronto até que rapidamente. E como tinha tempo ainda, né? Acabou sendo um pouco mais rápido do que eu pensei, eu resolvi começar a criar o painel. Então aqui a gente tem o painelzinho, onde eu coloco ali na parede, e ele que vai ter o nosso temporizador. Então aqui tem 10 segundos para passar a fase. E aqui eu já tinha colocado ele e já estava começando a programação. Então aqui até que deu para dar uma avançada, né? Eu já tinha o spawn do meu player ali em cima, ele já caía, ele já tinha um obstáculo, mas ainda não tinha os botões e não tinha como atravessar aqui a parede. Fora alguns outros bugs que tinha ali também. Bom, na próxima live a gente já estava encaminhando já para o final, né? Porque feitas as fases já começa a ficar mais simples. Porém ainda tinha alguns problemas. Eu estava muito empolgado com a criação do projeto em si e não estava pensando muito no código. Então eu já fui pensando, eu quero fazer o layout aqui, já estou imaginando como vai ficar a sala, e não pensei bem na organização disso. Como as salas seriam bem parecidas, né, daria para fazer algum tipo de arquitetura para que com poucos códigos eu fizesse inúmeras salas. Foi o que eu acabei fazendo mais para frente, mas até nesse momento da live aqui eu ainda estava meio perdido. Então aqui eu estava configurando a HUD do jogo, né, para ter o nosso contador respawn. Eu acrescentei o botão, então mais pra frente aqui tem um botão para você conseguir abrir o portão. Eu tava codificando muito, beleza? Aqui eu tô começando a modelar o botão. Se eu não me engano ele já alterava a textura também quando eu clicava. E já estava relativamente avançado. Porém eu começava já a perceber algumas inconsistências e algumas coisas que seriam problemas no futuro. E foi aqui que meio que pesou para mim o código que eu estava fazendo. Então no próximo vídeo eu mudei um pouquinho as coisas. Bom, essa aqui já é a penúltima live. E aqui, como dá para perceber, já tinha uma segunda sala. E o que acontece? Eu resolvi fazer fora da live. Eu tive um problema também no fim de semana. Tive ficado sem energia, sem internet. E como eu estava pensando muito no projeto, eu resolvi começar a resolver meio que no offline. E já trazer o resultado só explicando ele. Então aqui eu já tinha feito funcionar, eu já tinha trocado todas as mecânicas, eu estava pensando, estava um monolito o arquivo, eu resolvi trabalhar com eventos. Então se você aperta o botão, ele não abre o portão, ele envia um evento para a sala falando o botão foi apertado. E a sala verificava se tinha mais algum botão ainda para ser apertado. Caso não tivesse, a sala enxergava o portão e mandava o portão abrir. Então até aí ok, eu já tinha o gerenciador, eu já tinha o gerenciador de eventos, o gerenciador da sala. E basicamente, quando eu passava da porta aqui, já funcionava. Então, nesse vídeo foi mais explicativo, basicamente não fiz nada aqui, só estava explicando minha lógica. Mas ainda assim eu tinha um problema, eu queria fazer um controlador por sala. Então se eu tivesse 7 salas, eu teria 7 controladores. Isso não estava muito legal. Aqui, se eu não me engano, eu estou programando o respawn do player, se ele cai para fora da plataforma. Como ele cair da plataforma, quer dizer que ele reduz
o valor dele no eixo Y, eu fiz que a partir de -3 considera que ele está fora e respawn ele na cena. E o que é o respawn? Os botões que foram pressionados, eles perdem o clique, né, digamos assim, então eles voltam a estar disponíveis para clique. O temporizador tem que voltar para 10, se você tinha aberto o portão ele tem que fechar. E eu acrescento 1 no contador de respawn. E toda essa lógica já tinha sido feita através de eventos, mas ainda não estava perfeito. Até que finalmente a gente chega na última live. Nessa live eu já tinha refatorado, então agora eu só tinha um controlador para todas as salas. E eu só precisava saber em qual sala você estava para eu deixar de observar a sala anterior e começar a observar a sala atual. Então basicamente com isso, como cada sala é desenhada dentro de um GameObject, eu só tinha que rastrear pelos filhos da sala para saber quantos botões tinha, quantos obstáculos tinha, quem era o seu temporizador. E com isso eu conseguia criar quantas salas eu quisesse sem ter que ficar acrescentando GameObjects infinitos ou controladores infinitos, etc. Só com a referência da sala eu já conseguiria fazer tudo funcionar. Então não importava se você tinha 3 botões, 4 botões, a expectativa precisa apertar todos os botões, né? Com exceção da última sala que eu fiz um easter egg aqui. Então lá na última sala, né, isso eu fiz em live, eu tinha feito 3 salas de teste, fiz todas as 7 em live, nas outras 4. E eu dei uma trollada aqui na última sala, onde tem um botão que não é clicável. Ele é um clone do botão, ele tem a aparência do botão, mas ele não é possível de clicar. Por que isso? Porque eu quero ver quanto tempo a inteligência artificial vai ficar presa nesse botão, tentando passar pela fase sem clicar nos outros botões, né? Ela tem que ignorar esse botão e clicar nos demais. E esse é um teste que eu quero fazer. Mas foi basicamente isso, e aí a gente tem esse resultado. Bom, é isso, eu espero que tenham gostado. Quem tiver mais interesse aí, o GitHub está na descrição. Peço para que se inscreva também no canal para estar acompanhando. Agora a próxima fase vai ser a minha configuração de ambiente e a configuração da IA, tudo mais, para começar realmente o treino dela. Porém, eu acho que deve demorar um pouquinho esse vídeo, porque agora eu vou começar uma outra demanda aqui. Eu pretendo começar um curso na Udemy, né? Eu vou criar um curso na Udemy sobre engenharia de prompt, para quem usa o ChatGPT, para quem quer criar imagens aí, eu dei uma boa estudada nesse assunto, e é um conteúdo meio fraco aqui no Brasil, né? Então eu quero trazer para cá, tentar ajudar o pessoal, e eu não sei se vou ter tempo de conseguir fazer essas lives ainda. E eu tive um probleminha já no meu ambiente, porque eu estou usando o MacBook com M2, e quando eu vou instalar o TensorFlow ou algumas outras coisas de Python para trabalhar com a inteligência artificial específica que vai ser usada aqui na Unity, deu alguns probleminhas. Então eu tenho que pegar um tempo, me dedicar um tempinho para configurar o ambiente, para configurar a IA, registrar esse vídeo, para aí sim começar a brincadeira mesmo de deixar a IA rodando. Mas não se preocupe, o projeto não vai ficar parado, talvez demore só um pouquinho, mas em breve eu continuo. Então agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo, quem assistiu a live, quem comentou. Deixem sugestões, críticas, como quiserem. A ideia é que esse seja um primeiro passo, tá? Então no futuro eu posso criar outros jogos, a gente fazer outros testes e aprendendo junto também. E é isso aí. Valeu, pessoal, e até a próxima.